Namastê, virginianos de Sol, Lua e Ascendente. Aqui é a Bia trazendo para vocês a sua leitura intuitiva para março de 2024. Eu vou seguir a mesma pegada que eu venho seguindo aqui no canal. Vou apresentar para vocês um fluxo de leitura. Quando ela se encerrar, vou finalizar o vídeo com uma carta de conselho. Vou deixar para vocês aqui na descrição os dados dos decks que eu vou usar. Então vamos, Virgem, Sol, Lua e Ascendente. Março de 2024. A primeira carta é a morte. 5 de espadas. 10 de ouros. 8 de copas. A Imperatriz, Estrela, ok. Bom, algo precisa morrer, tá? É bastante literal aqui, certo? O que eu entendo é o seguinte: você precisa se desapegar de algum ponto de vista que hoje tem trazido grande conflito. Conflito em que pode ser interno ou externo, tá? Tem aqui algumas opções. E aí eu vou descrever diversos cenários. Você não vai ressoar com todos. Pode ser, inclusive, que você sequer reconheça qualquer um deles. Mas é preciso que você preste atenção ao seguinte: existe um ponto de vista ao qual você está apegado que não está permitindo que você viva a vida na sua inteireza. Você não está conseguindo experienciar tudo aquilo que você pode. Tudo aquilo, inclusive, que está no seu caminho. É seu destino. E ainda assim, encontra uma dificuldade para se manifestar por conta de crenças suas. Depois nós vamos procurar examinar aqui que crenças são essas, tá? No momento é suficiente que você saiba que esse conflito interno ou externo precisa de uma solução, né? Ele precisa ir, né? E para que ele vá embora, algo em você precisa morrer. Você precisa deixar de escolher esse certo ponto de vista para você se desafiar a de fato ser uma pessoa diferente. Aqui as opções. Existe algo ligado a conflitos externos envolvendo familiares, né, envolvendo herança, inventário, algum tipo de imbróglio material familiar, né? Algo envolvendo uma herança também, que não necessariamente ela seja material, mas é uma educação, né? Por exemplo, algo que deixou, né? Foi algo que alguém deixou, melhor dizendo, e que você hoje reluta com relação a isso. Você tem um conflito interno e também você entra em conflitos com demais pessoas da sua família por conta de crenças e preferências que vocês têm. Existe aqui também um cenário, né, em que há necessidade de você ressignificar um casamento. E aí, com ressignificar, você vai precisar encontrar as suas próprias saídas, porque eu não tenho, numa leitura geral, como dizer qual vai ser a saída para todos, ok? Ressignificar, porque você pode reconstruir a sua história com a pessoa, mas ao mesmo tempo você pode acabar vindo a descobrir que precisa deixar a história com a pessoa, tá?
Existe aqui também um desapego com relação a ideias conectadas à maternidade, tá? Ao maternar, e também ideias vinculadas à figura materna na sua vida, tá? Conflitos que você tem com essa pessoa, esteja ela viva ou não, tenha conhecido você, sua mãe biológica ou não, tá? Tem conexões aqui também ligadas a isso, pessoas que foram adotadas e aí tem um conflito com relação a essas duas figuras, né, a mãe adotiva e a mãe biológica. Existe aqui também uma necessidade de escolher se portar diferente diante da vida, ver a vida de uma forma mais positiva, porque quando se dá uma preferência pela visão negativa, você acaba construindo uma cadeia de eventos que levam você a acreditar que a vida não é justa com você, que outras pessoas, né, conseguem os seus objetivos e você acaba ficando para trás, quando muitas vezes você dá tanto valor, né, às vezes se esforça tanto, né, se dedica tanto para outras pessoas e acaba se deixando, se abandonando, né? Tem um outro aceno aqui também, em especial para mulheres, né? Mulheres que vêm se abandonando, né, em detrimento dos cuidados com família e dos cuidados com outras pessoas, né, para quem precise dar atenção, que não necessariamente sejam familiares, tá? E é como se... Eu tô pegando aqui pontos, né? Como eu disse, nem todos vão ressoar com isso, mas para a maioria de vocês, existe aqui uma espécie de abandono do próprio destino que precisa ser corrigido. Às vezes a gente precisa fazer um recálculo da rota, né? Precisa ver onde que se encontra, até para constatar que algo precisa mudar na vida, o que falei lá no início, algo precisa morrer, né? Então você precisa deixar aí um ponto de vista que não está servindo mais, você precisa deixar, o que dá para eu dizer aqui antes da gente investigar, que são pontos de vista que levam você a não se enxergar como uma pessoa de valor. Então você precisa abandonar algo, deixar ir algo, né? Uma crença, uma ideia, um pensamento, uma atitude, um comportamento, né? Um estilo de vida, um jeito de ser que não está mais agregando para a sua existência e que você fica relutando com uma espécie de fidelidade porque te serviu já há tanto tempo, mas não serve mais. Hoje é como se fosse um ganho secundário e precisa ficar para trás. No que você abandona, se desapega daquilo que realmente não está mais servindo, você abre a tua existência para aquilo que está em seu nome, para aquilo que você merece ter e ser. Em especial, você se abre para compromissos e se abre para a prosperidade, né? São portais aqui de abertura que eu detecto mais intensos quando você resolve, enfim, se valorizar. E aí eu vou pedir para o tarô que ele dê uma análise aqui pra gente. Que pontos de vista são esses, né? Além das situações e das características que eu já citei, né? O que mais que pode ser trazido numa leitura coletiva, né? Que seja um pouquinho mais específico.
7 de copas. Nove de paus. 7 de ouros. A rainha de copas. 6 de copas. Pendurado. E o cavaleiro de copas. Crença número 1. A crença de que, isso já foi falado, mas está sendo confirmado aqui. A crença de que outras pessoas merecem e você não. Aquela ideia, né? A grama lá do vizinho é mais verde, né? Outras pessoas merecem uma determinada vida, né? Uma boa vida, e você não. Lembrando aqui que o nosso sistema de crenças muitas vezes funciona inconscientemente, tá? Não é que você pense conscientemente isso, não necessariamente você vai reconhecer o que está sendo dito aqui, tá? Pode ser, inclusive, até que você relute, pode ser que você não queira reconhecer. A segunda crença, que você precisa o tempo inteiro estar protegido, estar defendido, porque algo de ruim vai acontecer. E a terceira crença, que você precisa batalhar muito, se esforçar muito, colocar ali muita energia e intento para que algo aconteça. Essas 3 crenças aqui que foram trazidas pelo tarô como pertencentes à maioria, elas foram geradas, obviamente, lá atrás, na infância, em especial na relação com essa figura materna. Isso não vai representar a verdade para todos, mas é para a maioria. Então, no trato com a figura materna, né, é muito possível que a sua figura materna tenha uma dessas crenças, ou todas as 3, né? E que opere muito, se estiver viva, né, até hoje, segundo esse sistema de crenças. E aí você, por uma fidelidade, por uma lealdade sistêmica mesmo, levando para frente o mesmo estilo de vida que você viu, porque aquilo dali era o que estava na tua casa, aquilo dali era o normal. E há necessidade, sim, de mudança de ponto de vista, uma entrega para você mesmo e para as suas questões, uma conexão muito forte com o auto-amor e o auto-cuidado, para que você, não necessariamente você ficar lhe dando um tapinha nas costas, mas você se dar o tempo, paciência, você, de uma certa forma, se colocar no colo, né? Não que você vai ficar inocentemente acreditando, vai dar tudo certo, né? Tudo vai funcionar, né? Sem que eu faça nenhum movimento para isso. Não é isso. Você precisa abandonar um ponto de vista inocente e infantil, ingênuo até mesmo, tá? Você precisa ganhar uma convicção de que, de fato, tais crenças, tais formas de ver a vida não podem funcionar mais. Aquilo que foi falado, elas podem ter funcionado num certo período, mas agora não estão agregando mais para a sua vida e estão gerando conflitos e até, em alguns casos, conflitos com outras pessoas. Não que necessariamente as outras pessoas tenham outros pontos de vista, se forem da mesma família, podem compartilhar do mesmo ponto de vista, mas acreditam inclusive que seja diferente, não conseguem reconhecer que operam a partir do mesmo sistema de crenças, vocês entendem? Às vezes, dentro de um núcleo familiar,
as pessoas se colocam assim de uma forma tão egoísta que elas não conseguem enxergar as suas semelhanças. As semelhanças ficam sendo uma coisa física, né? A aparência física, a genética, mas elas não percebem muitas vezes o quanto são parecidas em termos de hábitos, comportamentos, pensamentos, né? Elas acham que são radicalmente diferentes. Às vezes se colocam como radicalmente diferentes quando todos os opostos acabam sendo faces de uma mesma moeda e acabam sendo iguais. Quando a gente vai fazer uma análise mais profunda, o que você pode fazer de prático com relação a tudo isso que nós estamos falando aqui? Prático de alguma forma, você se colocar para descansar. Se você puder tirar uma folga, fazer uma pausa, né? Se você tiver um fim de semana, que você possa até mesmo se ausentar do seu cotidiano, se for possível isso, né? Você fazer dentro das suas possibilidades, né? Criar ali um tempo em que você vai estar fora do tempo, como se você fosse estar em suspenso. Olha, aqui nesse período, eu não vou estar preocupado com qualquer tipo de solução que eu tenha que trazer. Eu não vou querer saber, né? Não estou numa urgência de ter que encontrar quais são as respostas para os meus problemas. Eu vou ficar aqui num suspenso, olhando para mim, cuidando de mim. Eu vou ficar num estado de calma. Eu vou cultivar a minha autoestima e o autoamor. Se for possível, eu vou me dar um presente, né? Eu vou tirar um tempo, né, da minha vida, da minha rotina e me permitir ficar, num certo sentido, nesse vazio para que as respostas venham até mim. Porque algo precisa ir embora, eu preciso identificar o que é isso na minha vida que não está funcionando mais. Eu estou chamando aqui de crenças e pontos de vista, mas crenças e pontos de vista também geram atitudes e comportamentos. Então você vai ter que se questionar, é uma atitude, é um hábito, é uma repetição de padrão, é um relacionamento, é uma conexão, é uma situação, é um lugar que você frequenta, é um lugar onde você vive. O que é esse algo ou alguém que precisa ir? Será que você precisa deixar algo? Será que você precisa fazer esse movimento? Será que você tem que dar as costas para algo ou alguém, num certo sentido? Porque chegou um momento de basta, né? Para mim fica muito claro que você precisa se valorizar. Você precisa se colocar como o protagonista da sua vida, né? E não mais viver como um extra, né? Como uma ponta de um filme. Você tem que ser o protagonista da sua história. E quando você se agarra nisso, talvez seja a única coisa que você tenha. Olha, eu aqui resolvi que a partir de hoje eu vou ser protagonista da minha vida. Eu não tenho mais nada. Eu não consigo ver que eu tenho recursos, eu não consigo ver quais são as soluções, eu não estou vendo as saídas, mas se você tem você tem tudo o que você precisa. Essa é a ideia, tá? Reconheço que as informações que estão aqui não são muito fáceis, por isso que eu estou pegando aqui pontos, né? O que você pode fazer de prático? Porque, na verdade, esse tempo de descanso, ele vai poder ter a cara que couber na vida de cada um. Não tem nada aqui obrigatório, mas existe, sim, um convite, uma chamada para a reflexão, porque você não vai poder continuar da forma como você vem vivendo. Precisa haver uma transformação. E eu me recordo, né, de vídeos anteriores que essa conversa aqui sobre transformação para vocês já está rolando já há muito tempo.
Então aqui tem pontos, né? A cada mês a gente traz pontos a serem transformados. E essa conversa também, que hoje a gente está chamando de ser protagonista da sua vida, isso também já vem sendo falado já há alguns vídeos, eu me recordo disso, tá? E quando existe uma repetição de uma informação, é porque ela não foi entendida, não foi feita, não foi integrada, né? Algo ainda não foi trabalhado ainda nesse sentido, então a mensagem volta, né? Toda vez que a gente precisa ter um novo entendimento, a mensagem volta. Às vezes ela volta mesmo para que ela não seja esquecida, então você não pode se esquecer, você não pode se colocar no ostracismo, você é o personagem principal, você é o diretor, você é o roteirista, você é o produtor da sua vida, né? E você tem que se comportar como tal. Não é que você vai ficar ali dirigindo, né? Quando entra no excesso do arquétipo de virgem, né? Você vai ficar ali dirigindo, vendo os mínimos detalhes, porque aí tudo tem que ser perfeito, tudo tem que sair como você orquestrou. Você sabe muitíssimo bem que a vida não é assim. E muitas vezes a pessoa de virgem, ela passa por desafios intensos para que ela descubra, né, que de fato ela não tem controle sobre nada. Se ela controla alguma coisa, ela controla os próprios pensamentos, sentimentos e atitudes. Mas também percebo aqui que não é para você ficar nessa existência em que você vai ser aquela pessoa tão controladora que você não vai permitir que um fio de cabelo saia do lugar. Não se trata disso, mas se trata de você se tornar líder do seu destino, né? Você segurar as rédeas da sua vida nas suas mãos, né? É disso que o jogo está falando. E pegando pontos, né, que mesmo que ressoem ou não ressoem, né, são pontos a serem observados, né? Tem aqui uma integração, tem um reconhecimento, mas se eu tivesse que resumir, extrair uma única coisa aqui para dizer para vocês, é o autocuidado. É se dar de presente o tempo para você silenciar e para você se olhar. Você merece isso. Não fique se cobrando respostas quando você estiver nesse período de pausa. Período de pausa é para pausar. As respostas, elas vão vir depois. Algum tipo de insight, por exemplo, tá? Você vai simplesmente se dar esse presente, sem qualquer tipo de expectativa com relação ao que vem depois. Eu vou me dar aí um fim de semana de férias, né, de uma folga, né, vou até fazer um passeio, e aí durante o passeio eu espero já ter essas respostas, já ter esses insights. Não se cobre isso, tá? Você simplesmente vai descansar. Você vai colocar a mente, né, num modo ali de descanso, de soneca, até se for o caso, tá? Porque você é extremamente mental, né, por conta do seu regente Mercúrio, tá sempre ali, né, com a cabeça a mil, né, pensando em todas as variáveis possíveis. E se você, né, se desse esse presente e colocasse a sua vida em suspenso? Se você faz isso, você transforma a sua realidade. Você deixa de ter conflitos internos e conflitos com outras pessoas, especialmente aquelas que você acha que são tão diferentes de você. Você consegue se valorizar, você consegue enxergar onde, em quais situações, em quais relações você não está se valorizando, para você sair desses cenários. Você está somente em cenários onde você de fato é valorizado e prezado. No que você faz isso, a tua vida está totalmente transformada em todas as áreas. Então eu acho que essa é a mensagem que você precisa hoje, certo? Vou fechar aqui o vídeo de vocês com uma carta de conselho.
Genial essa carta. Fechando com chave de ouro. O verdadeiro você. Você vai fazer essa pausa para você descobrir quem você é. Porque você tá tanto nas situações, nas conexões, nas relações, nas projeções, que você já se perdeu de si. Quando você olha no espelho, você não reconhece mais você não sabe mais quem você é. Você tem que se recuperar. Para você recuperar o controle da sua vida. E ter controle da vida não é ser controlador. É você ter noção de onde você quer chegar. Quem é você? Quais são as respostas das perguntas fundamentais? Ok? Então é um encontro consigo. Permita-se esse encontro com você mesmo. Se for possível, essa pausa aqui é você com você mesmo, tá? Não tem mais nenhuma outra pessoa envolvida. É como eu falei, você vai criar a situação de acordo com as suas circunstâncias. Eu sei que muitas vezes, muitos de vocês não têm tempo nem para respirar. Sabem aquela coisa assim, por exemplo, da mãe de recém-nascido que não tem tempo nem para ir ao banheiro? É uma coisa desse tipo, né? Você não tem tempo para se olhar, mas esse tempo ele precisa se fazer. É um chamado da sua alma e eu diria inclusive que é urgente. Eu vou ficando por aqui, um abraço para vocês, fiquem com Deus, até o próximo vídeo.